nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 26 e o capítulo 27 do livro Com o Amor Não Se Brinca. Mas antes, eu já quero contar com seu apoio. Se você gosta do canal, gosta de ouvir os áudios, então eu peço que você deixe o seu like, compartilhe, comentem. E se você ainda não for inscrito, se inscreva. Isso me ajuda muito, faz com que o YouTube entregue esses áudios a mais pessoas, fazendo com que esse conhecimento vá mais longe. E se você quiser me apoiar também de alguma forma, você pode se tornar um membro do canal, também pode clicar no botãozinho Valeu ou dar uma olhadinha no box de descrição, certo? Lá você vai encontrar mais algumas informações. Dados os recados, vamos para o capítulo 26. Deixando o local onde se desenrolara todo aquele drama, Rodolfo embrenhou-se no mato, com medo da reação de Fausto. O irmão, na certa, o mataria. No dia seguinte, Palmira foi avisada de que faltava um cavalo na cocheira e concluiu que o filho provavelmente fugira para a vila. Mais tarde, quando Terêncio chegou, disse que vira o cavalo de Rodolfo parado em frente à estalagem e que ele passara a noite lá. E Constância? Entreguei ao chefe da guarda e contei-lhe tudo o que aconteceu. O que ele disse? Disse que pelo tempo acha que não poderá fazer mais nada. Os crimes provavelmente já estão prescritos, completou Palmira, e ele assentiu. Ela mordeu os lábios e não disse mais nada. Ainda que estivessem prescritos, dado o enorme transcurso de tempo, ela arranjaria um jeito de fazer com que Constância apodrecesse na cadeia. Não havia nada que o dinheiro não pudesse comprar. No momento, porém, estava mais preocupada com o seu filho Rodolfo. Ele errara, traíra o irmão, mas aquela Júlia, na certa que o provocara. E agora os filhos não se falavam por causa daquela mulher. Isso não estava direito. Mande preparar a carruagem, ordenou. Quero ir à vila. Sim, senhora. Palmira foi ter com o filho e ficou surpresa com seu estado de quase demência. Ele estava diferente, o olhar vidrado, o rosto afogueado, suando frio. Ela tocou sua testa e certificou-se. Rodolfo estava doente, muito doente. Mandou que Terêncio saísse à procura do médico e, quando ele chegou, examinou o rapaz e confirmou. Ele estava com muita febre e começava a delirar. Em sua loucura, balbuciava. Não, somos diferentes. O duelo. Maldito. A mãe, sem entender que ele rememorava fragmentos de outra vida, julgava que aqueles delírios fossem resultados da febre e não lhes deu muita importância. Mas era preciso tirá-lo dali. Precisava levá-lo de volta à casa. Só lá poderia tratá-lo como devia, em meio a todo o conforto de seu lar. Quando a carruagem chegou, Fausto foi receber a mãe e estacou estarrecido ante a visão do irmão, deitado no banco, com a cabeça pousado no colo dela. — O que significa isso, mamãe? Indagou, cheio de ódio. — Ainda tem coragem de trazer esse patife aqui? Quieto, Fausto, e escute-me. Seu irmão está doente. Doente? Ele está fingindo, isso sim. Deixe de besteira e ajude-me aqui. Fausto não se moveu e Terêncio deu a volta à carruagem, parando perto de Palmira. Ele estendeu os braços, tentando erguer Rodolfo, mas já estava velho e o moço era muito pesado para ele carregar sozinho. — O que está esperando? Tornou ela. — Não vê que Terêncio não pode com ele? — Sinto, mamãe, mas se quer acreditar nesse canalha, o problema é seu. Não conte comigo. — Fausto, por favor,
Ajude seu irmão. Ele não está bem. Se ele entrar por aquela porta, eu saio por outra. Não vou dividir o mesmo teto com um crápula, um canalha, um patife, um cínico, um poltrão. Acabou seu vocabulário de imprecações? Agora me ajude. Mamãe, estou falando sério. Se a senhora permitir a entrada desse biltre em nossa casa, juro que nunca mais vai me ver. Vou-me embora daqui agora mesmo. Fausto, pelo amor de Deus, gritou ela já impaciente. Aquiete essa têmpera e olhe para seu irmão. Ele está muito doente. O que quer que eu faça? Que eu deixe morrer sozinho, atirado no quarto imundo de qualquer estalagem barata? Olhe para ele, vamos. Olhe para ele. Ainda contrariado, Fausto fitou o rosto do irmão. Reparando melhor, viu que havia gotículas de suor banhando sua testa e que seus lábios tremiam. Ele estava pálido, feito cera, os olhos semicerrados, parecendo sem vida. Aproximou a mão de sua têmpora e tocou-a de leve. Ele estava ardendo em febre. Em silêncio, fitou a mãe, já penalizado, e ela considerou. Fausto, meu filho, sei que o que Rodolfo fez foi muito grave e não lhe tiro a razão de estar zangado com ele. No entanto, é meu filho também. Tenho seu sangue. Gostaria de ver morrer seu próprio irmão? Ele engoliu um seco e retrucou. Não, claro que não, mas é que pensei que ele estivesse fingindo. Como vê, não está. Rodolfo está muito doente. O médico já o examinou e o caso dele é grave. Se a febre não baixar, ele não vai resistir. Sinto muito. Agora vamos. Ajude Terêncio a levá-lo de volta ao quarto. Coração bondoso, Fausto ajudou o capataz a instalar o irmão de volta em seu quarto. E o médico todos os dias ia visitá-lo, levando-lhe elixires e infusões amargas, fazendo-lhe ventosas e sangrias, tudo na esperança de salvá-lo. No dia seguinte à chegada de Rodolfo, Marta apareceu e montou guarda junto ao leito. Sabia de tudo o que tinha acontecido, mas não se importava. Amava-o de qualquer jeito e estava disposta a ficar ao lado dele, ainda que ele não a quisesse. O tempo foi passando e a recuperação de Rodolfo seguia lentamente. A febre custava muito a ceder e ele vivia delirando, falando de coisas estranhas que ninguém conhecia. Apesar das reservas que tinha quanto à posição social de Marta, Palmira não pôde deixar de observar-lhe a dedicação. Ela, efetivamente, montara a guarda à cabeceira do doente e raramente se ausentava, fazendo suas refeições no quarto. À noite, depois que Rodolfo dormia, ela ia para casa, retornando no dia seguinte bem cedo para que ele, ao despertar, já a encontrasse ali. Aos poucos, Palmira foi se acostumando com a presença da moça. Ela era de uma amorosidade sem igual, e Palmira ficou-lhe extremamente grata. Já estava velha e cansada, e não tinha mais forças para cuidar do filho doente. À medida que Rodolfo ia melhorando, Marta ia introduzindo novos métodos no auxílio à sua convalescença. Conhecendo já o dom que possuía, todo o dia elevava o pensamento a Deus e apunha suas mãos sobre o rapaz, o que fazia com que ele se sentisse bem melhor. Não raras eram as vezes em que vomitava, e Marta lhe dizia baixinho, com extrema ternura: Isso, meu querido, deixe sair todo esse ódio que invadiu seu coração e abre espaço para receber o meu amor. Rodolfo, pouco a pouco, ia se sentindo melhor. A presença de Marta causava-lhe imensa alegria, e ele só conseguia dormir com ela a seu lado. No dia seguinte, se despertava muito cedo, ficava ansioso, remexendo-se na cama à espera que ela chegasse. Ela era seu alento. Mais tarde, quando ele conseguiu reunir forças para se levantar, Marta levou-o a passear no jardim e lia para ele os novos romances que a mãe mandava vir da corte. Ele a escutava extasiado,
bebendo-lhe as palavras e admirando-lhe a graça e a beleza. Marta, por sua vez, exultava. Estava certa de que conseguiria conquistar seu coração. Quando Fausto descobrira o que o irmão fizera, tivera vontade de esganá-lo, mas vendo-o assim, totalmente dependente, sentiu um aperto no coração e compadeceu-se de seu sofrimento. Rodolfo enlouquecera. Era a única explicação que conseguira encontrar. Em sua bondade e ingenuidade, Fausto concluíra que Rodolfo se apaixonara por Júlia, e, ao contrário do que dissera, não a conseguira esquecer. Movido pelo ciúme e pelo despeito, deixara-se arrastar por aquele desatino e entregara-se à indignidade. Era uma pena. Ao ver o irmão sentado no banco do jardim, com Marta a seu lado lendo para ele, Fausto pensava em Júlia e seu coração se apertava. Ele a amava muito e queria perdoá-la, mas como passar por cima do orgulho e da hombridade e desposar uma mulher que já pertencera a outro homem? Júlia a cada dia esperava ansiosa que ele a fosse buscar, mas Fausto não aparecia. Cada cavalo, cada charrete, cada carruagem fazia seu coração se sobressaltar, e ela corria para a porta, na esperança de que fosse ele. Em seguida, voltava tristonha e decepcionada, e já começava a acreditar que ele não a amava. Os Ilbenberg se condoíam e faziam de tudo para animá-la. Até Sara parecia melhorar, vendo na dor da amiga uma oportunidade para se fazer mais presente em sua vida. Elas passavam longas horas a conversar, e às vezes Frei Ângelo juntava-se a elas. Tinha então duas almas para orientar. Muitas vezes, quando Júlia chorava de mansinho, ele lhe dizia: "Não percas esperanças, minha filha. Tenho certeza de que ele virá." Mas Júlia já não acreditava mais. Fausto se fora para sempre. Não queria mais vê-la, não a amava mais. Certa vez, Fausto observava da janela o irmão passeando com Marta, que o amparava pelo braço, quando Camila chegou perto dele. Durante algum tempo, também ficou a acompanhar o andar vagaroso e inseguro de Rodolfo, e comentou: "Ele está sofrendo muito, não acha?" Sem desviar os olhos da janela, Fausto respondeu: "Está pagando pelo que fez." "Não diga isso, Fausto. Ele é nosso irmão. Apesar de tudo, tem nosso sangue. Seu sangue ainda mais que o meu." "Eu sei, Camila. Não quis parecer insensível ou cruel. Sinto muita pena dele e compreendo que está louco. Mas não posso negar que, pensando em tudo o que ele fez, sinto um grande ódio. Ele estragou minha felicidade, destruindo todas as chances que tinha de ser feliz ao lado de Júlia." "Por quê?" "Você sabe." "Sei, mas não compreendo e não aceito. Você não a ama?" "Você sabe que sim. Todavia, ela já não é mais moça e já não serve mais para o casamento." "Isso é uma infâmia. Você se esquece, meu caro, de que eu também não me casei virgem?" "É diferente." "Sim, muito. O canalha que me roubou a honra iludiu-me, fingindo amar-me, e depois sumiu, entregando-me nas mãos de outro, que só queria o meu dinheiro. Por isso fui para um convento, porque não aceitei me casar com um aproveitador só para salvar minha reputação. Mas hoje sou feliz ao lado de Leopoldo. Ele se apaixonou por mim e me aceitou do jeito que sou. Casamo-nos e somos felizes, sem que ele nunca tenha me atirado na face um mau passo que dei. E dei porque quis, porque fui tola, porque me apaixonei pelo homem errado. Mas Júlia não. Ela foi enganada, não por um homem que dizia amá-la, mas por um homem que se fez passar por aquele que é o seu verdadeiro amor." Fausto ficou pensativo, e ela prosseguiu: "Então, por que não vai falar com ela?" "Não posso, Camila. Por mais que queira, não posso perdoá-la." "Fausto, meu irmão,
Não pense em perdão. Pense em reencontro. Se conseguir entender que Júlia não errou, mas que agiu movida por uma ilusão, vai conseguir aceitá-la. Ela o ama. Eu sei. Sei também que ela foi vítima. Contudo, jamais poderei esquecer aquela mancha de sangue no lençol. Sangue que deveria ter sido derramado por mim em nossa noite de núpcias. É isso que ela representa para você? Uma mancha de sangue? Isso que é importante em Júlia? E o amor? Onde fica? Pensa que Júlia teria se entregado a Rodolfo? Não. Ela se entregou a Fausto. Naquela noite foi a Fausto que viu. Foi por ele que se deixou tocar. Foi a Fausto que amou, não a Rodolfo. Mas era Rodolfo. Só que ela não sabia. Ela pensou que fosse você. E só disse o que disse, só fez o que fez, porque pensou que era você. Será que você é tão cabeça dura que não consegue entender? Fausto suspirou e tornou a olhar para o irmão, que também olhava em sua direção. Quando seus olhos se cruzaram, teve um estremecimento, mas Rodolfo não esboçou nenhum tipo de reconhecimento. Parecia alheio a tudo e só dava sinais de vida ao lado de Marta. Por favor, Camila, deixe-me pensar, tornou ele. Quero ter Júlia de volta, mas não consigo. Seu orgulho fala mais alto do que seu amor. Sabe, Fausto, você é mais digno de pena do que de Rodolfo. O quê? Ao menos Rodolfo fez o que fez porque está adoecido, profundamente adoecido. Você não. É um homem são e desperdiça a felicidade por orgulho e preconceito. Em seguida, sorriu para ele e rodou nos calcanhares, sumindo no interior da casa. Ela estava certa, mas por mais que se esforçasse, era-lhe difícil aceitar. Capítulo 27. Aquele dia chegou sombrio, e Tonha sentiu um arrepio estranho ao passar pela porta do quarto que Constância ocupara. Tinha ido levar o café para Rodolfo na cama e sentiu como se um hálito frio lhe percorresse a espinha. Instintivamente, persignou-se e seguiu avante. Aquilo parecia um presságio. Mesmo sabendo que fora Rodolfo quem a entregara a Constância, Tonho não conseguia sentir raiva dele. Ao contrário, sabia-o enfermo, muito enfermo, não do corpo, mas da alma. Tonha via em Rodolfo um ser doente, que envenenara sua própria alma em troca de alguns momentos de prazer. E por ironia ou por destino, estava praticamente entrevado, sem nem sombra do rapaz robusto e ativo que costumava ser. Ao entardecer, um homem bateu à porta. Vestia trajes estranhos e pediu para falar com Palmira. Tonha não o conhecia, mas sabia tratar-se de gente honesta. O Aldo não o teria deixado passar. Palmira desceu às pressas, cumprimentou o estranho e trancou-se com ele na biblioteca. Vendo-se a sós, foi logo dizendo: E então, conseguiu? O homem olhou para ela, enfiou a mão no bolso e puxou uma bolsinha de couro. Dela, retirando um punhado de moedas de ouro. Isso não será mais necessário, disse com voz rouca e vibrante. Por quê? O que houve? Não vai me dizer que o magistrado se recusou a receber, digamos, a oferta que lhe mandei. Não, senhora, não se trata disso. Trata-se de quê, então? O homem tossiu meio sem jeito e prosseguiu. Senhora, lamento informar que sua sobrinha faleceu. Faleceu? Enforcou-se hoje cedo, em sua cela. Palmira debruçou-se sobre a mesa, escondendo o rosto entre as mãos. No fundo, era bem feito. Teve o que merecia. Ela ergueu a cabeça, os olhos secos,
e começou a recolher as moedas, que serviriam de suborno para que o juiz local arranjasse um meio de trancafiar Constância para sempre. Antes de colocar tudo de volta na bolsinha, ela parou, escolheu uma moeda e colocou-a na mão do homem, dizendo: "Muito obrigada por seus serviços." O homem olhou a moeda e sorriu. "Eu é que agradeço, senhora, por sua generosidade. Digamos que é apenas um agrado, em reconhecimento à sua boa vontade. E agora pode ir. Não preciso mais de seus serviços." Depois que o homem se foi, Palmira mandou reunir a família. Apenas Rodolfo não estava presente. Depois que todos se acomodaram, ela tomou a palavra e, com voz solene, anunciou: "Mandei reuni-los aqui para informar que minha sobrinha Constância suicidou-se hoje pela manhã, enforcando-se em sua cela. Apesar de Constância não ser benquista por ninguém, aquela notícia era muito triste, e todos lamentaram aquele seu último gesto de desespero. Camila, penalizada, ainda desabafou: Pobre Constância." Ninguém disse mais nada. Nem Palmira, que até sentira certo prazer com a morte da infeliz, teceu mais nenhum comentário. Apenas disse a Fausto: "Meu filho, é preciso providenciar a remoção do corpo." "Deixe tudo por minha conta, mamãe. Não precisa se preocupar com nada." "Ótimo. Sabia que podia contar com você." "Onde quer que a enterre?" "Enterrá-la? Não, não quero que a enterre. Não aqui, entre nossos entes queridos. Quero que leve seu corpo para a corte e o entregue à sua mãe, minha irmã Zuleika." "Não estavam viajando?" "Já estão de volta. Outro dia mesmo recebi uma carta de Berenice. Eu ia escrever-lhe em resposta, contando-lhe o ocorrido, mas em vista das circunstâncias..." "Não acha que será um choque?" "Sinto muito, mas o que posso fazer? Constância não é minha filha. Entregue-a para os seus." "Está bem, mamãe, se é o que deseja." "E depois, nunca mais quero escutar o nome daquela assassina nesta casa. Ela teve o fim que mereceu, e quero apagar de minha memória sua passagem por aqui." Fausto fez como prometeu. Contratou um carro fúnebre e partiu primeiro sozinho a cavalo, a fim de levar a notícia funesta. Depois que o corpo chegou, ele ficou para o enterro, só voltando à fazenda após o sepultamento. Vinha ele voltando a cavalo sozinho e já quase alcançando a cancela que dava para a estradinha da fazenda, quando avistou uma mancha branca correndo contra o sol. Estreitou a vista, quase cego pela luminosidade, até que conseguiu distinguir o porte elegante e garboso de um cavalo branco. A visão foi rápida demais, e o cavalo dobrou a curva, desaparecendo de suas vistas. O coração de Fausto disparou. Embora não pudesse ver o cavaleiro, sabia tratar-se de uma dama. Tinha a impressão de ter visto um pequeno lenço azul esvoaçando ao vento. Seria Júlia? Só podia ser Júlia. Ele pensou em seguir avante e atravessar a cancela, mas algo em seu íntimo fez com que desistisse. Tinha que se certificar. Fez meia volta e deu rédea ao animal, disparando estrada acima. Perto da curva estacou, procurando pelo lenço, até que o encontrou caído no chão, perto de uns arbustos. Imediatamente, saltou de seu alazão e apanhou o lenço, levando-o às narinas. Que perfume suave! Ele conhecia aquele perfume. Era de Júlia. Pensou em soltar o lenço ali mesmo e fugir, quando ouviu o ruído de cascos batendo no solo e se virou. Júlia ali estava, montada em um belíssimo cavalo branco, os olhos a cintilar. Ao vê-la, seu coração tornou a disparar, mas tão forte e com tanta intensidade que ele pensou que Júlia o estivesse ouvindo. Ele não sabia o que dizer,
E Júlia, tentando conter a emoção, apontou para o lenço e disse: Obrigada por apanhar meu lenço. Fausto ficou a encará-la, embevecido, e balbuciou: O quê? Meu lenço. Vejo que o encontrou. Hein? Ah, sim, o lenço. Fausto estendeu para ela o objeto procurado, tocando de leve suas mãos. Júlia, trêmula, apanhou o lenço e murmurou: Obrigada. Em seguida, voltou-se bruscamente e chicoteou de leve o animal. Estava chorando e não queria que ele a visse chorar. O cavalo iniciou a marcha e ela começou a se afastar. Fausto, olhando-a de costas, sentiu certo desespero, uma sensação de que, se a deixasse partir, a perderia para sempre. Mas ele a amava. E como a amava! Enquanto não a via, era-lhe mais fácil resistir. Mas vendo-a ali, ao seu alcance, não pôde suportar a ideia de não tornar a vê-la. Mais que depressa, desatou a correr e chamou: Júlia! Júlia! Ela virou-se para ele, ainda chorando. Eram lágrimas de felicidade, que Fausto logo reconheceu. Estendendo-lhe os braços, ajudou-a a descer. Ela trazia ao pescoço o lenço azul, que ele segurou e levou aos lábios. Em seguida, puxou-o pelas pontas e trouxe para perto de si o rosto de Júlia. Soltou o lenço, segurando-lhe as faces coradas, e pousou-lhe um beijo doce e suave, que ela correspondeu com ternura. Depois a olhou bem fundo nos olhos e estreitou-a de encontro ao peito. E chorou. Ambos choraram. Sem nada dizer, permaneceram ali, abraçados, apenas sentindo a enorme emoção que os unia. Naquele momento, não precisavam de palavras. Só o que precisavam era de amor. Camila exultou ao saber que Júlia e Fausto fizeram as pazes e pretendiam marcar a data do casamento. Imediatamente correu ao seu quarto e escreveu uma carta a Leopoldo. Era imperioso que o marido estivesse presente nas bodas da irmã. Júlia concordou em esperar a volta do irmão. Também não queria casar-se sem a presença dele. Não tinha pai e queria ser conduzida ao altar por Leopoldo, que a criara desde menina. Apesar de também não guardar ódio de Rodolfo, Júlia preferiu permanecer na fazenda Ouro Velho até o dia do casamento. Chegaria bem cedinho e iria para seu antigo quarto se arrumar. Camila já teria deixado tudo pronto e ela teria tempo de dar uma olhada nos preparativos para a festa e de vestir-se com calma. Júlia queria evitar o encontro com Rodolfo. Sabia que ele estava doente e que não poderia mais fazer-lhe nenhum mal. Fausto dissera-lhe que ele estava meio apatetado e quase não falava. Embora Júlia se apiedasse dele, alguma coisa dentro dela fazia com que o evitasse. Era um desconforto, um mal-estar, um instinto de defesa que despontavam logo que ouvia seu nome. Camila e Fausto acharam natural sua reação. O que ele lhe fizera fora muito grave, e Fausto até que preferia mantê-la afastada do irmão. Depois do casamento, quando voltassem da lua de mel, mudar-se-iam para a fazenda Ouro Velho. Ezequiel concordara em hospedá-los até o fim do contrato de arrendamento, quando então partiriam e o jovem casal poderia assenhorar-se de sua nova residência. Rodolfo parecia alheio a tudo e a todos. Olhava para as pessoas e as reconhecia, mas não demonstrava por elas qualquer tipo de sentimento. Era como se fossem estranhas. Pouco falava, quase sempre por monossílabos, e só se sentia à vontade em companhia de Marta. A moça era incansável. A notícia do casamento de Fausto e Júlia, aparentemente, não lhe causaram nenhum impacto. Rodolfo permaneceu impassível, sem dar a menor importância ao fato, o que levaram todos a crer em seu total estado de alheamento. Palmira,
Se bem que, um pouco contrariada, não se opôs. Fausto casar-se-ia com a moça de qualquer jeito, e era melhor que fosse ali junto dela. Rodolfo assistia aos preparativos do casamento sem maior interesse. Um tal de Frei Ângelo celebraria a cerimônia, mas isso não fazia a menor diferença. Só o que parecia interessá-lo era a presença de Marta. Era como se ele soubesse que só Marta era capaz de compreendê-lo e amá-lo, e ele podia sentir-se seguro junto dela. No entanto, um fato extraordinário abalou a tranquilidade que então se instaurara na fazenda. Alguns dias antes do casamento, quando Marta lia para Rodolfo no jardim, ela se espantou ao ouvir com clareza sua voz que dizia: Marta, quero que me faça um favor. Ela se assustou e soltou o livro, encarando-o perplexa. Pensando que ele começava a recobrar o juízo, retrucou confusa: Rodolfo, sua voz. Oh, graças a Deus! Ouça, Marta, não tenho tempo para isso. Redarguiu com certa rispidez. Mas, Rodolfo, o que foi que houve, meu amor? Não houve nada. Sinto-me melhor agora, é só. Mas assim, de repente? É, por quê? Não está feliz? Não se trata disso, mas é que eu pensei... Pensou que eu estava inválido? Não, claro que não. Pensei, isto é, pensamos que você estava... louco? Ora, minha cara, mas o que é isso? Louco eu? Loucos são vocês de acreditarem numa tolice dessas. Mas, então... Então nada. Passei um tempo doente e agora estou curado. Simples assim? Simples assim. Mas por que o espanto? Até parece que me preferia alienado. Não está feliz? Estou, claro. Foi só a surpresa do momento, mas já passou. Ótimo. Ela se levantou e anunciou: Sua mãe precisa saber disso. É o casamento de seu irmão e... Não, cortou ele com exasperação. Não conte nada a ninguém por enquanto. Mas por quê? Sua mãe ficará muito feliz ao ver que você já está curado. Por isso mesmo, não quero precipitar as coisas. Não sei se estou curado ainda. Não sabe? Mas o que é isso que diz? Não estou entendendo. Não precisa entender. Quero apenas que confie em mim. Confiar em você? Para quê? Para fazer-me um favor. Marta estava profundamente desconfiada. Aquela história estava ficando muito estranha. Favor? Sim, um favor. E que favor seria esse? Você me ama? Ainda duvida? Não, sei que me ama. E é por isso que só posso contar com você. Marta olhou-o magoada. Nenhuma palavra de gratidão, nenhum gesto de carinho, nada que pudesse demonstrar o reconhecimento por tanta dedicação. Fazendo beicinho, tornou sentida. O que quer que eu faça? Isso, assim está melhor. Muito bem. Quero que traga Túlio até aqui. Túlio? Para quê? Não lhe interessa. Faça apenas o que estou pedindo. Sem responder, Marta pousou o livro no banco e saiu, deixando Rodolfo com aquele ar idiota no rosto. Na verdade, desde que a febre baixara, ele recobrara suas faculdades mentais e tinha perfeita consciência do que acontecia ao seu redor. No entanto, era-lhe mais prudente fingir. Se todos soubessem que se curara, teria que se explicar e não conseguiria ultimar sua vingança. Pouco depois, Marta voltou levando Túlio pela mão, e Rodolfo foi logo dizendo: Agora deixe-nos a sós. Marta rodou nos calcanhares, e Túlio, erguendo as sobrancelhas em sinal de espanto, indagou:
Você não estava louco? Isso não vem ao caso. Estava fingindo, não é mesmo? E daí? Eu deveria imaginar. É bem típico de você. Sou esperto, não sou? Túlio deu um sorriso de ironia e revidou. O que quer? Você sabe. Será possível que você não desiste? Por que não me deixa em paz? Não vê que seus truques não surtem mais efeito? Que ninguém mais vai acreditar em você? Escute aqui, rapaz. Não se faça de besta comigo. Ainda posso contar à sua mãezinha que você continua matando as negrinhas. Túlio fitou-o com raiva. Até quando seria presa daquele tormento? O que quer que eu faça? O combinado. Quando? Na manhã do casamento de Fausto. Quer impedir o casamento? Sim. Não vê que não conseguirá? Acha que alguém acreditará em você? Em mim não, em você. Estou louco, lembra-se? Está mesmo. Cale essa boca, idiota, e escute-me. No dia do casamento, reúna a família em meu quarto e conte tudo, do jeitinho que combinamos. Dê um jeito de trazer Trajano e mande-o confirmar essa versão. O depoimento daquele negro imbecil será fundamental para aqueles tolos acreditarem. Acha mesmo que isso dará certo? Acho bom que dê. Para o seu bem, é melhor fazer tudo direitinho. Ou então, posso melhorar subitamente e contar a história verdadeira. Não tenho nada a perder. Mas você? O dia do casamento rapidamente chegou, e pouco antes do horário marcado para a cerimônia, Túlio foi ao quarto de Júlia. Camila atendeu e mandou-o entrar. O que poderia ele querer? Túlio, exclamou Júlia. O que faz aqui? Júlia, preciso lhe falar. Agora não, querido. Estou me aprontando para a cerimônia. Frei Ângelo já deve estar chegando. Mas é importante. Nada pode ser mais importante do que o meu casamento. Júlia podia perceber o nervosismo na voz do sobrinho e imaginou que algo de muito grave deveria estar acontecendo. Caso contrário, ele não iria procurá-la justo no dia de seu casamento. Ela pousou na penteadeira a escova com a qual estava se penteando. Encarou-o e indagou. Muito bem, do que se trata? Será que pode me acompanhar ao quarto do tio Rodolfo? Por favor, é importante, principalmente para você. Disso vai depender toda a sua felicidade. Ela estranhou aquele pedido e hesitou. Ir ao quarto de Rodolfo? Era pedir-lhe demais. Já ia protestar quando escutou a voz de Camila. Está tudo bem, querida, não se preocupe. Irei com você. Júlia deu de ombros e aqueceu. Com Camila a seu lado, não tinha o que temer. Saindo para o corredor, encontrou Fausto, que ao lado de Trajano já os aguardava. Alguém pode me explicar o que é que está acontecendo? Túlio pediu-me que o aguardasse aqui com Trajano. O que é que há? Seja o que for, não pode esperar? Por favor, tio Fausto, venha comigo e não faça perguntas. Acredite-me, é importante. Se não fosse, não os reuniria logo hoje, no dia de seu casamento. Todos se calaram e seguiram para o quarto de Rodolfo. O rapaz estava sentado na cama, com Marta ao seu lado, servindo-lhe uma xícara de chá. Pouco depois, Palmira apareceu, seguida de Leopoldo e Dário. Vendo a família toda ali reunida, mais aquele escravo insolente, perguntou atônita. Mas o que significa isso? Tenha calma, vovó. Logo ficará sabendo de tudo. Todos ficarão. Por favor, escutem-me. Tenho uma revelação muito importante a fazer. Logo que todos se acomodaram, Túlio o encarou Fausto e começou. O assunto que me fez reuni-los aqui é deveras grave. Como todos sabem, tio Rodolfo perdeu o juízo e não poderá falar por si mesmo. Além disso, sua imagem está comprometida por seus atos ignóbeis.
Mas é preciso que não o condenemos por tudo o que acontece de ruim, só porque ele já errou uma vez. Não, ele não é o único aqui a errar, e não deve agora também ser considerado culpado pelos erros dos outros. Eu, como seu sobrinho, não posso me calar, e sinto-me no dever de expor a todos a verdade sobre alguns fatos que aconteceram aqui. Que fatos? Trata-se de um crime. Um crime? Mas que crime? Um crime ao qual ninguém deu muita importância, mas que deve ser revelado antes do seu casamento, Júlia, para que você saiba tudo a respeito do homem com quem vai se casar. Túlio, pare já com isso, explodiu Palmira. Isso não é hora para brincadeiras desse tipo. Não, vovó, não são brincadeiras. Rodolfo não mexia um músculo sequer, nem piscava. Estava louco para pular daquela cama e atirar na face do irmão toda sorte de impropérios. Mas se conteve. Júlia, indignada, retrucou. Não estou entendendo nada do que diz. Aonde quer chegar? Sem tirar os olhos de Fausto, Túlio continuou. Quero chegar ao crime que meu tio cometeu. Ou melhor, aos crimes que ele cometeu, violentando e matando uma pobre escrava indefesa, e depois ameaçando seu próprio sobrinho, caso ele contasse a verdade a alguém. Um raio não os teria atingido com tanta violência. Fausto abriu a boca perplexo, sem saber o que dizer. Nem sequer podia imaginar de onde Túlio tirara aquela história. Será que enlouquecera também? Túlio, você bebeu? Tornou indignado. Gostaria de ter bebido. Só assim poderia esquecer aquela monstruosidade. Mas não se espantem. Sei o que digo e posso provar. Há testemunhas. Testemunhas? Perguntou Júlia, indignada. Quem? Testemunhas de quê, meu Deus? Em primeiro lugar, eu mesmo. Você? Ele olhou para Júlia rapidamente e, escolhendo bem as palavras, suspirou e começou a dizer. Sim, Júlia, eu presenciei a morte de Etelvina. Você o quê? Túlio fitou o rosto estarrecido de Fausto e disparou, sem desviar o olhar do tio. Vi, com meus próprios olhos, meu tio matar Etelvina. O quê? Indignou-se Fausto. Por acaso enlouqueceu? Por que está fazendo isso? Túlio, repreendeu Palmira severamente. Eu o proíbo de falar sobre esse assunto. Você diz que Etelvina foi morta, embora isso nunca tenha ficado provado. E embora ela fosse apenas uma escrava, não acredito na participação de meu filho nesse episódio. Contudo, isso não vem ao caso agora, e eu lhe ordeno que se cale e não estrague o casamento de seu tio. Não, dona Palmira, objetou Júlia. Embora também não acredite, Túlio diz que Fausto teve participação na morte da moça. E se Fausto tem mesmo alguma coisa a ver com isso, tenho o direito de saber. Mas esse assunto não é importante e pode esperar. Não, insistiu Júlia. O assunto envolve Fausto e quero saber do que se trata. Júlia, não vá me dizer que você acredita que eu tenha algo a ver com isso. Por favor, interrompeu Túlio. Por que não me deixam terminar? Afinal, ainda não acusei ninguém. Isto é que não, disse Palmira. Não vou permitir. Por favor, mamãe, interrompeu Fausto. Deixe que Túlio nos conte sua história. Não tenho nada a temer. O rapaz suspirou e retomou a narrativa. Mas, para surpresa de Rodolfo, ele começou falando a verdade, desde o dia em que brigara contra Jano por causa da moça. Eu estava louco da vida, louco com Trajano, que me batera, louco por Etelvina, que me parecia apetitosa. Foi então que meu tio me procurou com uma ideia. Iria me ajudar a deitar com a negrinha, ao mesmo tempo em que eu poderia vingar-me de Trajano. Nós sabíamos que ele estava apaixonado por Etelvina,
e ela por ele, e meu tio pensou que seria uma boa ideia fazer com que ele presenciasse sua amada sendo ultrajada por mim. Ele fez uma pausa e olhou para Rodolfo, que não tirava os olhos dele. Se Túlio resolvera contar a sua participação naquele episódio, tanto melhor. Dava até mais autenticidade. Só o que ele não podia era revelar seu nome. Rodolfo, porém, começou a sentir-se pouco à vontade. Por que estaria ele se incriminando, se tudo o que fizera fora exatamente para salvar a pele? E por que não falava logo o nome de Fausto, referindo-se ao autor do crime apenas por tio? Túlio, engolindo em seco, prosseguiu. Bem, logo depois que eu me servi da negrinha, sob o olhar agoniado de Trajano, meu tio também resolveu aproveitar e deitou-se sobre ela. Mas Etelvina não parava de se debater, e ele começou a apertar seu pescoço, até que a esganou. Meu Deus! Exclamou Júlia, horrorizada. Pois é. Depois disso, deu ordens para que Trajano a enterrasse e ameaçou-nos, a ele e a mim, caso falássemos alguma coisa. Túlio, interrompeu Fausto. Por que está fazendo isso? Diga a verdade. Ah, mas eu disse a verdade. Túlio, gritou Palmira, essa história já foi longe demais. Exijo que essa reunião seja encerrada agora mesmo. Mas vovó... Nada demais. Não quero ouvir nem mais uma palavra dessa infâmia. Seu tio jamais mataria alguém, ainda que uma escrava. E depois deitar-se com uma negra. Isso é ultrajante. E meus filhos jamais se prestariam a esse papel. Lamento, vovó, mas é a verdade. Meu tio não só se deitou com a escrava, como também a matou. Fausto, não podendo mais suportar aquela agonia, agarrou Túlio pelos punhos e, sacudindo-o, explodiu. O que deu em você, Túlio? Por que não conta logo a verdade? Você diz que foi seu tio quem fez isso. Mas que tio? Ele encarou Rodolfo com um brilho de satisfação nos olhos e calmamente declarou. Tio Rodolfo. É mentira! Gritou Rodolfo, dando um salto da cama para espanto geral. Mentira! Rodolfo, meu filho, o que significa isso? Como pôde... Mas Rodolfo não escutava. Em sua loucura, só conseguia pensar em desmoralizar o irmão e continuou. Fausto o ameaçou. Só pode ser isso. Mas o escravo sabe. Ele viu. Vamos, Trajano, conte a verdade, ou eu o mato. Trajano, ante o olhar inquisidor dos presentes, respondeu com voz humilde. O senhor sabe que senhorzinho Túlio disse a verdade. Mentira. Você também está mentindo. Passou-se para o lado deles. Fausto ameaçou-o também? Não acredite neles, mamãe. É tudo uma farsa. Um plano para acabar comigo e me impedir de contar-lhe a verdade. Fausto não quer ser desmascarado. Ele a enganou esse tempo todo, mamãe, e sabe que eu sou o único que conhece toda a verdade. Palmira, sem entender bem por que obra miraculosa Rodolfo recobrara o juízo, retrucou surpresa. Mas que verdade? Do que é que você está falando? Rodolfo, sem saber o que fazer, tentou sua última e desesperada cartada. Do Zilbenberg. É isso. O Zilbenberg. Nossos vizinhos. São judeus. Palmira olhou para o filho penalizada. Ele pulava e gritava na sua frente, confirmando sua loucura. Seus olhos encheram-se de lágrimas, e ela, tentando acalmá-lo, segurou-lhe a mão e disse com tranquilidade. Eu já sabia. Ele recuou estarrecido. Estava perdido. Tudo dera errado. Fora desmascarado e desmoralizado diante da mãe e de toda a família. Desesperado, virou-se para a porta e desatou a correr. Não lhe restava mais nada. Só o que lhe restava era morrer. Rodolfo atravessou o quarto feito um furacão, e Marta saiu atrás dele. Ele alcançou a estradinha e desatou a correr, sem destino.
com Marta em seu encalço chamando por ele, mas ele não respondia, só queria morrer. Por fim, extenuado, Rodolfo parou e se ajoelhou no chão de terra batida, ocultando o rosto entre as mãos e chorando em desespero. Marta parou a seu lado, ajoelhou-se junto a ele e envolveu sua cabeça com os braços desnudos, murmurando em seu ouvido: "Meu querido, por que fez isso?" Rodolfo, em vez de responder, empurrou-a para longe, jogando-a ao chão, e levantou-se, encarando-a com horror e gritando, completamente fora de si: "Deixe-me em paz! O que veio fazer aqui? Rir da minha vergonha?" Ela se recompôs e ajeitou o vestido, um tanto quanto sujo e amassado pelo tombo, e retrucou: "Não, claro que não. Vim apenas ajudá-lo." "Mentira! Veio acusar-me, humilhar-me. Mas não vou permitir. Está ouvindo? Não vou permitir." E começou a gesticular feito louco, ameaçando Marta com os punhos fechados. Ela, porém, calmamente, acercou-se dele e, segurando com doçura as mãos fechadas do rapaz, acariciou-as e tentou tranquilizá-lo. "Psiu, meu querido, mas o que é isso?" "Sou eu, Marta, que está aqui. Não vim aqui para acusá-lo de nada. Eu o amo e estarei sempre a seu lado." Ele fitou seu rosto sereno e contestou incrédulo: "Não acredito. Você veio aqui amando deles, só para me espicaçar ainda mais." Em vez de contestar, Marta beijou-o suavemente, mas Rodolfo continuava ainda desconfiado. Não sabia se podia confiar nela. Ela dizia que o amava, mas não estaria também se aproveitando da situação para vingar-se dele? Contudo, ao penetrar a doçura de seu olhar, não teve mais dúvidas. Marta o amava e jamais o trairia. Ele podia ver naqueles olhos toda a dor por vê-lo sofrer, e teve certeza de que ela estaria disposta a enfrentar tudo e todos só para ficar com ele. Desesperado e não podendo mais conter a frustração por ver malogrado seu plano de destruir o irmão, Rodolfo atirou-se a seus pés, agarrando sua cintura e chorando em desespero. "Oh, Marta, Marta, eles me humilharam, escarneceram de mim. Só quero morrer. Por favor, deixe-me morrer." Ela ergueu-o gentilmente e o abraçou, e ele, desesperado, colou-se a ela e a beijou, buscando em seus lábios o sabor de seu beijo. Em seguida, afastou-a por uns instantes. Olhou bem fundo em seus olhos e, como se uma sombra de lucidez e reconhecimento lhe perpassasse a mente, sussurrou: "Marta, eu sinto muito. Você é tão boa. Não merece um homem feito eu." Ela segurou seu queixo entre as mãozinhas alvas e suplicou: "Eu o amo, Rodolfo, e você é o único homem que jamais sonhei merecer." Sem dizer nada, Rodolfo beijou-a novamente, a princípio de mansinho, mas depois com uma paixão avassaladora, um desejo incontido, uma fúria quase animal. Marta assustou-se, mas o amor fez com que cedesse. Ela também, ao enorme desejo que sentia por ele, e entregou-se ali mesmo, sobre a relva macia que ladeava a estradinha. Quando terminaram de se amar, Marta estava feliz. Ele fora um pouco bruto, era verdade, mas aquele ato selara para sempre seu amor. Rodolfo seria somente seu, ela sabia, assim como sabia que ele se casaria com ela. Rodolfo, por sua vez, apesar de arrasado, sentia-se um pouco mais confiante. A presença de Marta dava-lhe essa confiança, fazendo com que acreditasse que nem tudo estava perdido. Ele sabia que não tinha mais armas contra o irmão. Seus recursos haviam se esgotado, e ele não conseguiria mais separá-lo de Júlia. Casar-se-ia com Marta. Ao menos, ela seria capaz de afogar seu despeito,
ajudando-o a ostentar uma capa de dignidade e respeito, impedindo que seu orgulho fosse enxovalhado pela vergonha. Continua no capítulo 28. Até lá!